Olá pessoal, meu nome é Leandro. Hoje estamos de volta, estamos muito próximos do Natal, né? Esta época maravilhosa que para nós cristãos diríamos que é a época mais importante que existe, né? E então não poderia ser diferente, eu não poderia deixar de trazer para vocês algum livro da doutrina espírita que nos trouxesse o Natal, que nos trouxesse informações mais precisas sobre o Natal. E é claro, eu tinha que pesquisar algum livro dele, de nosso grande mestre Chico Xavier, né? E estou falando de Antologia Mediúnica do Natal. Neste livro, nós temos aqui representados várias entidades. Temos Emmanuel, Irmão X, temos a nossa querida Meimei. Vocês não conhecem Meimei? Não conhecem? Eu vou trazer um livro um dia para vocês só sobre ela, tá? Prometo para vocês. Ela é simplesmente maravilhosa, ela é, diria que, a mentora de todas as crianças, tá? Mas vamos focar no livro do Natal, depois leiam este livro. Ele nos convida, primeiramente, claramente, né, a lembrarmos do Mestre Jesus. Mas antes de falarmos do grande Mestre Jesus, que representa o Natal, né, nós sabemos, isso já é praticamente declarado, né, que não foi em dezembro que Jesus nasceu. Para quem analisa a Bíblia friamente, sabe que mostra lá que as declarações feitas, contidas na Bíblia, mostram que as condições climáticas da época jamais poderiam ser encontradas no mês de dezembro. Mas aí eu pergunto para vocês, isso importa? Importa para a geografia, importa para a história, mas para o nosso coração isso importa? Para a nossa mente, para a nossa vida? O que este livro nos convida? Em quase todas as lições nós temos aqui mensagens, nós temos historinhas, nós temos reportagens, né? O grande Irmão X, nosso querido Irmão X, sempre nos traz alguma reportagem do plano espiritual. E nós temos Emmanuel, né? Emmanuel sempre nos traz aquela lição assim que quando a gente lê, a gente fala, ai meu Deus, né? Então, é bem isso. Mas eles nos convidam muito, muito a lembrarmos do Natal e pelo menos nesse dia, pelo menos um dia, lembrarmos de sermos bons. Mas, poxa Leandro, como assim sermos bons? Eu sou bom na minha casa, sou bom na minha família. Não, isso é diferente. Não estamos falando do sermos bons, sermos educados, sermos coerentes, sermos trabalhadores. Isso é o mínimo. Eu, cristão, você, cristão, isso é o mínimo, isso não conta, tá? São sermos bons aqui, que eles nos convidam tanto, é exercermos a caridade. Quantas vezes você fez caridade esse ano? Você fez uma, duas, três, mais de uma, mais de três? Que bom, que legal. E aquele irmão, e aquele amigo que não fez nenhuma o ano todo? Então vamos lembrar, pelo menos uma vez, eles nos convidam a isso, pelo menos uma vez por ano, lembrarmos do que representa a vinda do Mestre Supremo. E aqui tentar resumir bem, tá? Fica muito claro o sacrifício dos pais do Mestre Jesus encarnado, os sacrifícios de Maria, de José, para conseguir manter Jesus naquela época, para conseguir criar essa criancinha, porque vejam, ele, o Messias, o prometido como rei dos judeus, então ele foi perseguido. Naquela época mandaram matar todas as crianças de até 2 anos de idade, enfim, né? Então aqui nós temos um pouquinho do como foi sofrida a vida deles. Mas o principal é a vida do Mestre Supremo. E aqui cabe um comentário que não está neste livro, tá? Está na codificação kardeciana, que nos diz que o Cristo, o que é o Cristo? Vamos tentar entender o que é o Cristo. Kardec nos ensina que o Cristo é um ser perfeito. Existe, vamos imaginar assim, como se fossem anjos, uma qualificação espiritual.
angelical. Esta qualificação é denominada Cristo. Existe um para cada planeta no universo, tá? Ou um para mais de um planeta, né? Já existem estudos que estão informando que nosso Cristo, nosso Mestre Jesus, ele não é só do planeta Terra, ele também tem outros planetas aos quais ele cuida e ele gerencia da forma como que ele fez aqui. Mas uma característica importante, determinada ao Cristo. Cristo é perfeito. Isso nos remete a entender que Cristo não erra. Encarnado ou desencarnado é um ser pleno, com a condição de ser extremamente perfeito. Então eu convido vocês, amigos, neste Natal mais uma vez, a buscar os ensinamentos do Mestre Jesus e tentar ver qual deles você cria maior intimidade, qual deles você se familiariza mais. E lembrar que ele, o que ele passou aqui na Terra? Ele curou e foi desprezado. Ele salvou e foi perseguido. Ele alimentava as pessoas e as pessoas colocavam uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Ele só fez o bem, ele só trouxe amor, ele só trouxe paz, ele só trouxe luz, ele só nos ensinou o caminho. E muitos vão perguntar, eu também me pergunto às vezes, é difícil, a gente tem que pensar, a gente tem que ter um exercício interior muito grande para conseguir entender por que ele tinha que se sacrificar da forma que... Por que isso aconteceu? E ele mesmo respondia aos seus seguidores, né? Aos evangelistas, aos apóstolos. Ele respondia: é necessário que as profecias se concretizem. E por que eram necessárias que as profecias se concretizassem? Por que era necessário que ele morresse, que ele se entregasse? Porque a morte não existe, nós sabemos, né? Mas por que era necessário que ele sofresse tanto? Já pararam para pensar? Eu pergunto para vocês. Aí eu acredito que é para nos dar o exemplo. Ele nos deu o exemplo de, mesmo sendo tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, ele tinha que se sacrificar por nós. E nós? Nós nos sacrificamos por ele? Pelos seus pais? Pela nossa vida? Nós nos sacrificamos por algo de bom, por alguém? Não respondam, respondam para vocês. Eu respondo para mim intimamente, você responda para você intimamente, e eu faço o convite, caso você queira entender um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais... Este livro, ele nos traz estudos sobre o Natal, estudos sobre a condição mediúnica do Natal. Então, se esse tema para você cativa o seu coração da forma que também me cativa, está aqui, está o convite. Leia, procure. Mais um, é redundante dizer, está gratuito na internet, basta colocar o nome, você acha e baixa o PDF gratuitamente, enfim. Oportunidade para lê-lo existem. Cabe a você a iniciativa de procurar o conhecimento e, a partir daí, a iniciativa de, pelo menos nesse dia, exercer um pouquinho daquilo que ele deixou para a gente, os ensinamentos e o seu exemplo maravilhoso de vida. Meus irmãos, meus amigos, desejo a vocês do fundo do coração um ótimo Natal. Muita paz, muitas bênçãos e que Deus abençoe a todos.